Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Primeiro a gente vai entrar na política, todas as notícias. O Congresso americano está votando agora afastamento aí do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai colocar aí o debate ao vivo, traduzido para todos vocês, diretamente dos Estados Unidos. Iremos também falar sobre a morte de algumas pessoas que aconteceu na data de hoje e principalmente sobre o dinheiro do INSS. Vocês ainda que não conseguiram, a gente vai fazer o passo a passo aqui ao vivo com todos vocês. Eu só peço a atenção e a ajuda de vocês. Copie e cola nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, vai chamando a galera para estar aqui ao vivo, vai dando like, vai compartilhando. Lembrando que eu acessei ontem o aplicativo da minha mãe e, graças a Deus, ela recebeu o dinheiro. Então, a gente vai fazer aquilo que eu fiz com a minha mãe para todos vocês. Não foi divulgado na Rede Globo, não foi divulgado na SBT, não foi divulgado em nenhum outro canal do YouTube. A gente vai fazer o passo a passo aqui porque eu quero ajudar você ao final. Pessoal, estamos com 82, vamos por partes neste exato momento. O Congresso americano está em votação e o Paulo Figueiredo está lá e expõe Moraes ao mundo inteiro, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O jornalista brasileiro Paulo Figueiredo participou da audiência promovida pela Comissão dos Direitos Humanos no Congresso dentro dos Estados Unidos. O evento discutiu a prática conhecida como repressão transnacional, quando governos ultrapassam seus limites geográficos para perseguir ou coagir indivíduos que vivem em outros países. Figueiredo afirmou que usará a audiência que está acontecendo agora para relatar as ações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, que estão afetando brasileiros residentes nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Segundo ele, jornalistas brasileiros, deputados, cidadãos americanos, Jair Messias Bolsonaro, grandes empresários, canais de YouTube e também o Elon Musk e vários outros tornaram-se alvos aí da perseguição do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai passar aqui ao vivo para todos vocês. Deixa eu só dar uma pausa aqui, Paulo Figueiredo, para colocar você aí trazendo todos os detalhes ao vivo, diretamente dos Estados Unidos. E, pessoal, tentativa de resgate da brasileira chegou ao fim e, infelizmente, ela foi encontrada morta. Juliana Martins, infelizmente, aí, nosso canal presta solidariedade a toda a família da Juliana Martins, a brasileira que estava na Indonésia, que caiu aí e foi encontrada, infelizmente, morta. Pessoal, mãe e viúvo de Marília Mendonça travam uma batalha gigante na justiça. Moraes também é alvo do Congresso americano hoje, que a gente vai passar todos os detalhes ao vivo para todos vocês. E o governo se manifesta sobre a morte da jovem na Indonésia e deputados apontaram a omissão aí do Luiz Inácio Lula da Silva. General Braga Neto deixa Cid em situação deprimente durante a acareação. E também o advogado, o pessoal do Braga Neto, descreveu que o ministro Alexandre de Moraes não deixou gravar a sessão ali durante a acareação entre os dois. A esquerda e o exército de Satanás agindo sobre a terra, o apocalipse acontece aqui e agora, e o pessoal trazendo esses detalhes nos comentários. Pessoal, mais um ex-assessor de Moraes entra na mira aí da Polícia Federal neste exato momento. Doutora, quem foi aí o rapaz que entrou? A gente vai compartilhar. A Polícia Federal indiciou José Fernando de Moraes, atual corregedor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, por 3 crimes ligados a uma suposta tentativa de interferir nas investigações da chamada BIM paralela. Segundo o inquérito, o delegado da PF teria atuado de maneira deliberada, na verdade, José teria atuado aí de maneira deliberada para desacreditar a ex-corregedora Lidiane Souza, colaboradora da própria PF e da Controladoria Geral da União, nas apurações. Pessoal, deixa eu voltar aqui com vocês. Estamos com 88, o Júlio chegando agora, o Eduardo. Pessoal, copia e cola, por favor, nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, eu vou pedir vocês.
A gente vai passar aqui a política e daqui a pouquinho a gente vai entrar aí no INSS de vocês para receber esse dinheiro. E que o inimigo seja sujo, principalmente aí a esquerda também, pessoal. Todo mundo vai ser contemplado com esse vídeo. Eu peço bastante atenção, a sensação do momento chegando agora. Copie e cola nos grupos, nos status, vamos se unir, vamos ajudar. Além de política, a gente faz o nosso trabalho aqui de maneira séria. Então, a gente vai conseguir ajudar todos que estão aqui ao vivo. Pessoal, advogado de Braga Neto diz que teve suas prerrogativas violadas, pois não foi permitida a gravação da acareação de seu cliente com o Mauro Cid. Esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato fosse gravado. Nós pedimos para gravar e o ministro Alexandre de Moraes negou nesse exato momento. Pessoal, juiz que mandou soltar o homem que quebrou o relógio no dia 8 presta depoimento no inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vou por parte, porque é muita informação, é muita treta, mas a gente vai conseguir passar aqui em tempo cabível. Olha só. Todos os atos registrados que ela teve a sua prerrogativa violada. Todos os atos desse processo. Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Os detalhes, evidentemente, o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato gravado. A defesa pediu que nós mesmos pudéssemos gravar o ato, que é uma prerrogativa da defesa, foi negado este nosso pedido. Evidentemente que nós vamos nos posicionar dentro do processo. Com relação a registrar que ela teve a sua prerrogativa. Pessoal, vou parar a tela aqui. A Dilcé chegando agora, pessoal. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Lembrando também que o Trump comemora que a China continuará comprando petróleo do Irã e espera que esteja comprando também dos Estados Unidos. E o gatinho aqui do presidente Trump ganhou oficialmente hoje o prêmio aí da paz, ganhou uma medalha aí como o homem da paz, pessoal, neste exato momento. Pessoal, vai dando like, vai compartilhando. Advogado de Braga Neto diz que o general chamou Mauro Cid de mentiroso 2 vezes e ele não rebateu. Ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. E, pessoal, o Google cogita limitar as operações aqui no Brasil se o STF, o Supremo Tribunal Federal, alterar as regras que já está em evidência. E também, neste exato momento, Braga Neto está lá depondo no Supremo Tribunal Federal para participar da acareação com o Mauro Cid. Trump acaba de anunciar que não quer uma mudança de regime no Irã. Gostaria de ver tudo se acalmar o mais rápido possível. Mudança de regime gera um caos total também na data de hoje. E agora, pessoal, vou colocar aqui ao vivo para todos vocês. Peço ajuda, vai colocando aí nos comentários o número do like. Doutor, o número do meu like é o 150, o número do meu like é o 112, 120. Compartilha, pessoal, e ajude o nosso canal. Vamos passar aqui a propaganda. Inteligência artificial desire among governments to silence dissent beyond their borders is unfortunately widespread. 48 governments, and that's nearly a quarter of the world's states. Falando agora sobre como é generalizado o intento dos governos em silenciarem. Pessoal, deixa eu falar aqui para vocês, a gente está diretamente dos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo está fazendo a tradução para a gente aqui no canal, tá bom? Eu quero pedir bastante atenção à dona Fátima, o Lucivaldo, a Claudinéia, senta o dedo, pessoal, compartilha que a gente vai matar 2 coelhos hoje. Receber o dinheiro dos aposentados e pensionistas e também a questão aí do ministro Alexandre de Moraes, é prisão ou é afastamento a partir de hoje, tá? Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. A oposição à dissidência política. Second, although the governments of Russia, Iran, Turkey, Egypt, Uzbekistan, Rwanda, and Cambodia aggressively pursue dissidents abroad, the Chinese government remains the most prolific perpetrator of transnational repression, undertaking the world's most sophisticated and
citando agora países como a Rússia e o Irã, mas falando que o maior violador de direitos pela repressão transnacional não é nenhum destes, mas sim a China. Where the dissidents have resettled, have collaborated with perpetrators to facilitate transnational repression through mechanisms like Interpol notices, extradition, and unlawful deportation. Agora, a Yana Gorokovskaya fala de um caso, inclusive, acontecido no Brasil, de como estes governos se utilizam até mesmo de organismos internacionais como a Interpol para fazer valer a repressão transnacional, denunciando, por exemplo, a inclusão de nomes na lista vermelha da Interpol, como aconteceu com o Alan dos Santos e talvez até com a Carla Zambelli. During national elections with smear campaigns and threats against their extended families. Although there has not been any definitive proof that these efforts impacted the election outcomes, the Canadian government has undertaken changes in policy and practice that are intended to protect the country's political institutions. Falando sobre os impactos eleitorais disso também no Canadá. After the Canadian government announced that it believed that agents of the Indian government were credibly linked to the assassination of Hardeep Singh Nijjar, a Sikh activist and naturalized Canadian citizen. Public demands for responses resulted in a number of government reports, a public inquiry, and changes to legislation, including the adoption of criminal penalties for harassment, intimidation on behalf of a foreign entity. The Canadian government also provided significant leadership in shepherding a leader statement on transnational repression that just came out of the G7 summit. Falando sobre a liderança do Canadá no combate à repressão transnacional e sobre os debates ocorridos acerca desse tema no último encontro do G7. In early 2025, agencies of the Canadian government began holding community meetings with diasporas across Canadian cities. These meetings provided information about newly adopted legislation as well as tactics of and ways to report transnational repression. Falando também sobre legislações que permitem que as pessoas, de fato, enfrentem a repressão transnacional com mecanismos que funcionem de denúncia. Ultimately, these are the kinds of connections that help build resilience. Autocrats around the world are hoping that democratic governments will not protect exiles and diasporas in the exercise of their fundamental freedoms. We must prove them wrong. Alongside community engagement of the type that the Canadian government is doing, Freedom House also recommends that governments, one, adopt an official government-wide definition of transnational repression that can be used pedindo que os governos adotem uma definição objetiva de repressão transnacional. Pessoal, a gente vai acompanhando aqui juntamente com o Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui o advogado do Bolsonaro, olha o que ele descreveu neste exato momento. Eu achei que foi lamentável ter sido transmitido hoje, porque todos os demais atos do processo foram transmitidos, alguns, inclusive, até para vocês da própria imprensa, e eu achei que foi lamentável ter sido transmitido hoje, porque, na verdade, o delator fez o que ele tem feito reiteradamente. Ele mentiu, e, no meu modo de ver, foi desmoralizado. Eu acho curioso o fato de ter um investigado preso e uma prova de que o delator procurou que as pessoas revelou a delação não tinha acontecido até agora nada, mas esperamos que ele vá ter aí um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E também foi boa a participação do general, que mais uma vez ratificou que a partir da reunião do dia 7, depois da conversa, o presidente não fez mais nada. Literalmente, ele disse, concordou e desistiu. Então, acho que foi ótimo. Contradições é o que ele apresenta cotidianamente. A própria acariação foi marcada em função de contradições. Mas ele mudou em relação de contradição, que foi um ponto novo apresentado nessa acariação de hoje. Acho que aí tem que pegar a ata, mas o que eu posso dizer é que ele se contradiz em relação a vários aspectos. E o objetivo da acariação hoje foi justamente a tal da reunião, entrega do dinheiro, e, na verdade, há uma contradição que ele não consegue sanar. Mas ele reafirma. Ele reafirma, mas quando aperta, ele não lembra. Então, reafirmar, dizendo que perdeu memória nos fatos que são importantes, é muito interessante. Mas é isso.
Pessoal, eu vou parar aqui com vocês, deixa eu parar a tela. O Congresso americano está votando agora na questão dos direitos humanos e o Paulo Figueiredo, jornalista, está lá ao vivo dentro do Congresso americano, trazendo todos os detalhes e principalmente aí sobre o ministro Alexandre de Moraes, o maior violador da história do nosso Brasil. Todas as pessoas que estão lá nos Estados Unidos estão compartilhando isso ao vivo com todos vocês. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, principalmente neste exato momento. E mais uma vez, a Júlia e o Isaías chegando agora, copia e cola nos grupos do WhatsApp, nos status, que eu vou apresentar a tela aqui ao vivo com vocês. Olha só, todo mundo que está aqui, que é aposentado, que é pensionista, que tem o pai e a mãe, que é aposentado, que é pensionista e etc., compartilha, pessoal. Nenhum outro canal fez isso, a não ser este canal agora. Você vai entrar no aplicativo logo após terminar aqui, Meu INSS, vai colocar o CPF de você e a senha. Se vocês não conseguirem fazer a senha, entre em contato comigo que eu faço a senha. Aqui, consultar descontos de entidades associativas. Vai passar, pessoal, quais são as entidades que está descontando dentro da sua folha de pagamento. Você vai colocar autorizei o desconto, não autorizei. Você vai colocar não autorizei de todas as entidades que não autorizou. Vai colocar o seu celular, o seu e-mail, declarar aqui, declaro que as informações são verdadeiras, estou ciente de que declarar informações falsas pode ser considerado crime, marcou, enviou a declaração. As entidades, pessoal, vão ter o prazo de mais ou menos 15 dias. Aqui, análise de desconto associativo em análise da minha mãe e em análise, e aí, automaticamente, as entidades elas não vão comparecer o prazo de 15 dias. E o próprio aplicativo do INSS vai dar lá a simulação exata do valor que vocês vão receber. No prazo de 15 dias, após fazer isso, as entidades associativas não responderam, e aí o INSS vai jogar para essas entidades associativas depositar o valor para vocês. Então, todo mundo tem que fazer isso a partir de agora. Doutora, como assim? A partir de agora, faça isso. Pessoal, audiência rolando dentro dos Estados Unidos, a gente está aqui em tempo real com todos vocês. Vai dando like, vai compartilhando, ajude, pessoal. As pessoas ainda que não têm essas informações, cada um ajudando o próximo, né? E agora, pessoal, doutor Chiquini relata, o juiz destruiu a vida do Clezão. Esse advogado é bom demais. Ele foi o advogado aí do Kids, que liberou ele. Olha só. Não. Comparecer. Você imagina só, Pitoli. Bolsonaro destruiu a minha vida. É isso mesmo, Pitoli. E as vidas que ele destruiu? O Clezão. Comparecer do Ministério Público para soltar. Você imagina só, Pitoli, pouco se falou do Clezão, da situação jurídica dele, Pitoli. Mas sabia que quando o Ministério Público pede a liberdade de alguém, o juiz tem que soltar? A lei processual penal brasileira dá ao Ministério Público a atribuição de decidir pelos pedidos de prisão e liberdade. O juiz não pode mais, desde 2019, de uma alteração legal, o juiz não pode mais prender quando o Ministério Público não pedir e não pode não soltar quando o Ministério Público pedir para soltar. É assim que funciona. O Ministério Público pediu a liberdade do Clezão, o Alexandre de Moraes não soltou e o Clezão morreu. Quer dizer, quem destruiu a vida de quem aqui? A Débora? Quantos patriotas? Então, é uma utopia muito grande. Agora veja, Pitoli, o Mauro Cid é o primeiro delator do mundo que traz mais provas contra o juiz do que contra os réus. Que coisa maluca. Né? É inacreditável isso. Agora, esse vazamento dessas informações, dessas provas do Alexandre de Moraes, além de todo aquele questionamento quanto à validade da delação do Mauro Cid, é mais um atestado de parcialidade do ministro. O que significa parcialidade? O ministro não pode ser o juiz da causa. O Código de Processo Penal
que é lei ainda vigente no Brasil, não revogaram, tá? O Código de Processo Penal, expressamente, tacitamente já, diz o seguinte, que quando o juiz ele se declara inimigo capital do réu, ele não pode ser o juiz da causa. Veja que das mensagens do Mauro Cid, e são mensagens que são consideradas provas, porque se o Alexandre de Moraes não anulou a delação do Mauro Cid, significa que todas aquelas mensagens do Mauro Cid são provas. É isso que tem que ser levado em consideração. Veja, se tudo que o Mauro Cid fala é prova, e essas mensagens estão no processo e saíram da boca do Mauro Cid, essas mensagens são provas. Então, se o Mauro Cid serve para delatar réus, o que ele fala do juiz também serve, porque ele é um delator com delação homologada, então ele tem o compromisso de dizer a verdade. Se a delação do Mauro Cid não foi anulada, tudo que ele fala é prova. E o Mauro Cid disse que o Alexandre de Moraes tem Bolsonaro como inimigo capital, ou seja, prova do delator de que o Alexandre de Moraes ele é interessado na causa. Quando... Pessoal, vou parar a tela aqui, o Claudinei chegando agora, deixa eu falar para vocês. Enfim, o Facebook respondeu ao ministro Alexandre de Moraes que a conta do Instagram Gabriela702 foi criada utilizando o endereço de e-mail associado ao Mauro Cid. O informe foi uma resposta a um pedido do ministro Alexandre de Moraes no âmbito da apuração de possíveis vazamentos das informações relacionadas à delação premiada de Cid à Polícia Federal em meio às investigações sobre uma suposta articulação golpista. E aí a plataforma, o Facebook, respondeu já que foi o Mauro Cid que utilizou aí o Instagram, né, em relação a isso. Então já ficou claro o que está acontecendo aí no nosso Brasil. Pessoal, eu quero pedir bastante atenção de vocês, peço a ajuda de vocês aí. O nosso canal está passando por uma turbulência, mas a gente vai dar a volta por cima, tá? Eu peço que vocês copiem e colem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Ajuda, pessoal, as pessoas que são aposentadas e pensionistas, tem a política aí, mas principalmente para poder receber, Júlio, o dinheiro de todos vocês. É necessário fazer isso. Minha mãe foi na agência do INSS, mas não resolveu. Eu fiz isso para minha mãe, já foi protocolado aí a sentença para ela poder receber o dinheiro. Não precisa colocar advogado, não precisa colocar nada. É só fazer o passo a passo que eu fiz aqui ao vivo com vocês. Vai pausando o vídeo, vai fazendo, vai pausando o vídeo, vai fazendo, que já deu tudo certo, tá bom? Beijo, pessoal. Aguardo vocês na nossa live. Mais tarde, sempre 2 horários aqui. Ajude o nosso canal, dando like, compartilhando e se inscrevendo, porque é métrica do YouTube, pessoal. O like aí e também o compartilhamento para a gente se manter de pé no nosso canal. Beijo, beijo, beijo. Graça e sabedoria. Eu amo você.